Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a aspirante Sara Nerak e eu tô aqui hoje numa entrevista com o pastor missionário Mustafa. Falei certo? É isso aí. Pastor Mustafa vai falar um pouquinho pra gente sobre a experiência dele no campo missionário, tanto na África, né, quanto agora em Portugal. E eu creio que vai ser um tempo de aprendizado, vai ser um tempo da gente ouvir um pouquinho daquilo que Deus está fazendo através da vida do missionário. E eu quero começar, né, esse bate-papo perguntando: quem é o Mustafa? Eu sou o Fabrício da Glória. Eu tenho 35 anos de idade, vou fazer 36 esse ano, 31 de agosto, hein, gente? Pode mandar presente. Já estamos no Ministério Pastoral há 15 anos, moramos 8 anos em Moçambique e agora estamos no nosso primeiro ano em Portugal. Eu sou um apaixonado pelo Senhor e eu sempre fui muito intenso em tudo aquilo que eu fiz na vida. Então, quando eu conheci Jesus, eu não vi outro caminho para mergulhar a não ser nele, sabe? Eu fazia faculdade de enfermagem, na faculdade Deus me chamou ali e Ele disse assim: sai do curso, porque o que eu tenho para fazer na sua vida, esse curso não te habilita. E eu larguei e ali começou a minha caminhada com o Senhor. Então esse é um Fabrício, é um servo, um cara alegre, extrovertido, brincalhão, mas que quando se trata das coisas do reino é muito sério, é muito leal e que não tem medo de enfrentar gigantes, mas ouve a mensagem do Eterno e vai até cumprir o propósito. Eu brinco nas redes sociais, né? Hashtag modo trator tá on e vamos embora. Eu acompanho. Eu ia perguntar também como que foi esse teu processo de chamada. E tu comentou um pouco, né? Eu queria perguntar se foi algo específico nesse momento, né? Que Deus falou: ó, larga o curso, ou se já teve algo, talvez quando era mais novo, mais criança, ali na faixa da pré-adolescência, se você sempre viveu nesse ambiente, né? De missões, esse ambiente pastoral, esse ambiente profético, né? Como que foi essa realidade na tua vida aí do chamado? Então, eu não sou de uma família cristã. A minha irmã teve leucemia na década de 90 aqui no Brasil, então não tinha tratamento. E aí, o tratamento que tinha era um tratamento experimental em São Paulo. E nisso nós tivemos que mudar do Acre para São Paulo. Então nós buscamos todo o segmento religioso você imaginar: macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, mesa branca, espiritismo, sabe? Todos os lugares, cirurgias espirituais, João de Deus, tudo isso nós buscamos e a gente não teve resposta nenhuma. E aí o meu pastor hoje, que ele é meu primo, mas eu tenho consideração dele como um tio, porque ele é mais velho, ele foi fazer um tratamento de trombose em São Paulo e evangelizou minha família. Mas a gente achava que ele era maluco. E aí, voltei pro Acre em 2000, minha irmã foi curada com o tratamento. Glória a Deus. E aí minha mãe se converteu e eu fazia da vida dela um inferno, porque eu insultava ela, meu pai e minha irmã. E foi assim 3 anos. E quando foi um belo dia, eu fui entrar no banheiro para tomar banho, para ir para uma festa, e eu ouvi literalmente uma voz como você está ouvindo a minha agora: Fabrício, hoje você vai para a igreja. Eu olhei para um lado, olhei pra igreja. Tô doido. E ali eu fui tomar banho, crendo que eu ia pra festa. E eu escuto de novo a voz: vai pra igreja. Troquei de roupa, fui pra igreja. Cheguei a Igreja Batista Renovada, que eu me converti. E aí, um ginásio com 5.000 pessoas. Uau. Quando eu olhei o povo dançando e pulando, eu digo: é tudo maconheiro, tudo doido. Eu perdido, sem noção nenhuma, pensando só em idiotice, né? E ali eu me apaixonei por aquele ambiente, porque eu vi pessoas que não estavam bebendo, não estavam se drogando, não estavam se prostituindo, mas estavam felizes, sabe? Eu não entendi aquilo. E quando foi um dia eu recebi o Evangelho, e quando foi em novembro de 2005, eu pisei na primeira vez na igreja wesleyana e me apaixonei. Quando foi em fevereiro de 2006, eu fui no primeiro retiro de carnaval, e eu tive a minha primeira experiência profética, e eu digo: eu quero ficar aqui. E ali, a partir dali, eu comecei a mergulhar muito em Deus. Como eu te falei, eu sempre fui muito intenso. Então eu me trancava no meu quarto, eu passava 3, 4 horas orando. E aí Deus me mostrava o mapa mundi, Deus me mostrava flechas do Acre para estados do Brasil, flechas do Acre para algumas nações. Algumas delas, né, na minha jaqueta, não sei se dá para mostrar, mas na jaqueta aqui são 10 nações. Foram as nações que eu já pisei.
Eu nunca imaginei na vida morar fora do Brasil, eu nunca pisei em outro lugar. Quando a gente ia do município de Rio Branco, Acre, para Brasileia, que é 230 quilômetros, parecia a maior viagem do universo para mim. Então, tudo que eu vivi até hoje é um improvável. Improvável, eu ia falar isso agora. Um improvável. É improvável. E, Mustafa, você falou que você já pisou, né, nessas 10 nações, mas hoje, atualmente, onde você está? Hoje eu estou em Faro, extremo sul de Portugal, e a veia africana continua, né? Porque na minha igreja tem cabo-verdiano, tem guinense, tem angolano, tem venezuelano, e é um testemunho para edificação, né? Eu tive uma direção de Deus. Primeiro foi a frase da igreja, não apenas uma igreja, mas uma família que sonha com o seu recomeço. É a frase da igreja que Deus me deu para Portugal. E na entrada da igreja tem uma parede, eu fiz um mapa mundi com uma Bíblia simbolizando que ela está girando, e eu coloquei bem-vindo em várias línguas, dialetos. Bem profético. Quando foi semana retrasada, um nepalense estava passando, ele olhou a língua dele. Uau. Ele entrou na igreja. Eu não falo inglês fluente, eu arranho, mas consigo comunicar. E ali ele entrou, ficou olhando. Eu cheguei até ele, conversei com ele um pouco, orei com ele. E aí ele disse, eu estava passando aqui e eu vi essa frase, me chamou a atenção. Eu já passei em muitas igrejas aqui em Faro, mas nunca nenhuma me chamou a atenção. Eu não sou religioso, eu não acredito em Deus, mas algo me atraiu para cá. E ali ele entrou naquele ambiente da oração, os irmãos o abraçaram, o acolheram. Ele disse, agora aqui é minha casa, é minha família. Uau. Eu não consigo vir no domingo por causa do meu trabalho, mas toda terça-feira na oração eu vou estar aqui. Quando foi essa semana antes de eu vir para o congresso, ele tinha comprado uma Bíblia em inglês. Uau. E agora ele estava ali sendo ministrado, tocado, e aquilo foi poderoso, né? E isso fica para você, que quando Deus liberar uma palavra profética para você, se mova nela e Deus vai honrar. E eu vi que aquele mapa realmente foi uma direção de Deus, e aquela pintura evangelizou um nepalês. E agora ele disse que ia chamar todos os que moram junto com ele para ir para a igreja. E algo interessante, às vezes a gente fica só esperando a profecia, né? Não, alguém tem que profetizar. Mas acho que muito mais, assim, importante que a profecia seja, né? Embora, né, seja muito importante, é a ação. Porque a promessa maior, né? O convite maior já foi feito, ide. Né? Agora a gente tem que se movimentar nesse ambiente. E algo interessante que eu acho também falar, atualmente tu está em Portugal, mas tu passou muitos anos na África, né? 8 anos em Moçambique. Eu costumo, quando eu me apresento, eu digo que eu sou um africano que nasci no Brasil, que estou morando na Europa. Porque a África não tem como, é minha identidade, sabe? Eu acho que até os irmãos da igreja olham para nós, Fabrício e a Glória, os pretos, e eles já veem Moçambique em nós. Por quê? Porque não era um fardo estar lá, era minha casa estar lá, era minha família estar lá. Agora a gente está estabelecendo família em Portugal, porque uma coisa que eu também acredito no Evangelho, que o Evangelho é você construir família e fazer amigos aonde você está. Aonde você passar, você tem a obrigação de construir família e fazer amigos. Então, mas eu tenho uma veia africana muito forte, amo a África e, sabe, só quem pisou lá sabe o que aquilo gera dentro do seu coração. Você pode voltar para a sua vida cotidiana, mas você nunca mais é o mesmo. Eu conheci um empresário no Brasil, que ele viajou por mais de 15 nações, viajou, passeou, conheceu o mundo, mas ele disse, eu nunca fui tão tocado como eu fui aqui em África. Uau. E Fabrício, nessa ideia, você falou sobre o teu chamado, né? Sobre como que Deus ele mudou a sua vida e te colocou nesse desafio. E aí a minha dúvida para você em relação a essa questão de tudo bem, eu recebi o chamado, eu me preparei e agora eu cheguei aonde Deus falou que eu ia. Então, você vai para a África, agora eu cheguei na África. Ou você vai para qualquer outra nação. E aí eu gostaria que você falasse tanto na África quanto agora em Portugal, qual foi a tua maior dificuldade? Tipo, na África essa foi minha maior dificuldade, em Portugal essa foi minha maior dificuldade, e um paralelo entre as duas, entendeu? Nessas dificuldades que muito provavelmente podem ser que sejam diferentes uma da outra. Quando eu cheguei em Moçambique, a primeira vez eu morei numa aldeia chamada Shakelane, província de Xai-Xai. E é uma aldeia que ficava a 30 quilômetros de qualquer polo comercial. E para eu ir comprar um refrigerante de 2 litros, eu gastava 4 horas.
Meu Deus. Então foi o tempo que eu menos tomei refrigerante na vida. Dieta forçada. Forçada. Eu nem gostava de coca. Pra que coca? 4 horas pra comprar uma. E ali a gente morava no meio da comunidade. Então todo mundo tinha acesso à minha casa. Todo mundo passava perto da minha casa. E ali a gente morava com um casal de sul-africanos. E ali a gente não tinha coleta de lixo, não tinha água, energia elétrica. Era bem precário. E a gente afastava assim uns 40, 50 metros, fazia um quadrado de blocos e queimava o lixo. A minha maior dificuldade foi me deparar com uma realidade que é de uma nação. As pessoas dizem assim, tem a África brasileira, não sabe o que está falando. Não compara. A gente falar de uma porção de um país para 85 a 90% de um país inteiro que vive a mesma realidade. É totalmente desproporcional. E aí eu me deparei com aquela realidade e agora eu via crianças na porta da minha casa. O pouco de português que eles falaram era, tô a pedir fome, tô a pedir fome. E ali a gente ajudava 5, 10 crianças, dependendo da nossa condição financeira, mas daqui a pouco aparecia 150, 200 crianças na minha frente. É porque vai chamando. E aí eu ficava em crise, e aí eu disse, vamos embora. Eu acho que a gente entendeu errado, a gente não está fazendo a diferença nenhuma aqui. E aí eu fui orar. E quando eu estava orando, Deus perguntou para mim, Fabrício, quantos anos você tem? Eu disse 23. Ele disse, quantos anos tem o povo africano? Eu disse, mais de 4.000 anos. E o Senhor me confrontou e disse, foi você que cuidou deles até hoje, Fabrício. E ali eu já caí prostrado e disse, me perdoa, Senhor. O Senhor é que é o pai deles e o Senhor é que vai continuar cuidando deles. E aí Deus ministrou no meu coração algo que eu trago para a minha vida até hoje e vou levar para até morte. Fabrício, ajude quantos você puder. Se você puder ajudar um, ajude com o seu melhor. Se você puder ajudar 10, ajude os 10 com o seu melhor. É só isso que eu vou cobrar de você. Então, às vezes eu estou no lugar e a Bíblia já fala sobre isso. Não se canse de fazer o bem. Eu já tenho as minhas contas controladas, a alimentação para meu filho para uma semana ou para alguns dias, e vem alguém passando necessidade, não me importa, eu dou o que eu tiver. É isso. Por quê? Porque é o que eu posso fazer. Então isso foi algo que me marcou, porque me chocou eu não poder exercer o poder do supermissionário para impactar e mudar uma nação inteira. Mas Deus não está preocupado com que eu mude uma nação inteira. Deus está preocupado com que eu mude a realidade daqueles que estão ao meu redor. Sim. Aqueles que estão dentro do meu alcance. Esses é que é a minha responsabilidade. Aquilo que Ele te entregou, né? É isso. Então essa foi tua dificuldade em relação à África, esse choque. De se deparar com uma realidade que foge totalmente do meu controle. E em Portugal? Portugal, hoje a gente tem se envolvido muito com as pessoas, Deus tem nos criado várias conexões de forma extraordinária. É de ver, primeiro, a sensibilidade emocional das pessoas. Muita crise emocional, muita crise de ansiedade, muita depressão, muita solidão, sabe? Eles são, uma grande parte que a gente tem se envolvido, as pessoas são destruídas emocionalmente. E você tem que ter muito cuidado para não quebrar o cristal que já está todo rachado. Já. E a falta de perspectiva acerca de Deus. Eles não querem Deus. Apesar de a sua vida estar gritando pelo Senhor, mas eles, pela escolha pessoal, não querer. E aí o que Deus está fazendo é criando oportunidades e operando. Por exemplo, essa semana, para te exemplificar, uma casa que nós temos o GCL, a moça precisou viajar, e aí não teve o GCL, mas nós fomos, mas não teve. E aí uma das moças que visitava o GCL foi. Só que aí não teve, ela foi até a minha casa. Ela disse, olha, eu preciso que vocês vão ali comigo na casa de uma senhora portuguesa. Nós chegamos na casa da senhora, 80 anos de idade. Quando ela nos recebeu à porta, eles têm uma certa resistência de você já entrar de primeira na casa deles, visita, né? São bem reservados. E ali a gente abraçou aquela senhora no meio da rua. Quando eu comecei a orar por ela, ela ficou possessa no meio da rua. Quando eu olhei aquilo, foi 2 vezes na vida que eu fiquei muito movido de uma extrema compaixão. Não que eu não tivesse compaixão pelos outros casos, mas me doeu ver em Moçambique um adolescente possesso e essa senhora.
aquilo mexeu comigo, sabe? Eu disse, como o inimigo é sujo para escravizar pessoas. E aí Deus me mostrou o coração daquela senhora, o filho dela altamente cético. Disse, não, minha mãe já foi em muitas igrejas, igreja não resolve isso aí não. Eu disse, realmente, igreja não resolve. Quem resolve é Jesus. E Jesus está aqui. E a sua mãe nunca mais vai ficar possessa. Orei por ela, fez a confissão de fé, ficou bem, nos abraçou, colhemos ela. Passado 3 dias, a moça que nos levou lá liga. Eu queria glorificar a Deus pela vida de vocês. Porque a dona Catarina, ela não ficou mais possessa, que ela ficava possessa na rua, em casa, no lado idoso. Sem ninguém nem pôr a mão. Sem ninguém pôr a mão. Ela já estava num grau muito, muito grave. E ali ela ficou bem. E quando foi domingo agora, ela foi ao culto. Nossa, que bênção. E aí a gente ficou muito feliz. Então Deus está movendo o sobrenatural, através de uma pintura, através de alguém que te chama para ir lá. Por quê? Porque os campos estão prontos. Só precisa os ceifeiros ir lá. E é algo que, quando a gente coloca em paralelo com a nossa realidade do Brasil, são realidades muito diferentes. Quando você cruza essas realidades, são realidades muito diferentes, né? É porque, te cortando, um exemplo. Você vai na drogaria no Brasil, tem louvor. Você vai na recepção da escola, tem louvor. Você vai no shopping, tem louvor. As pessoas podem não ter ido na igreja, mas ela conhece jargões da igreja. Aleluia, glória a Deus, que bênção, sobrenatural. Portugal... Não existe, esquece. Igreja é mal visto. Igreja é lugar de gente alienada, retrógrada, gente que não tem conhecimento, intelecto. E interessante, um outro testemunho, uma cabo-verdiana, está fazendo doutorado. Ela é renomada na área dela, ela trabalha na área de ciência e pesquisa. Cabo Verde, ela recebeu prêmios e tudo mais. E ela foi para Portugal fazer o doutorado e ela foi para Faro. E nos conhecemos e ali ela está sendo ministrada. Domingo agora ela recebeu Jesus. E a minha esposa já tem discipulado ela antes dela aceitar Jesus. E ela diz assim, tudo que você me diz é o oposto de tudo aquilo que eu acredito na vida. Mas tudo aquilo que você me diz queima o meu coração e eu sei que é verdade. E aí agora ela aceitou Jesus domingo. E assim, Jesus está apresentando pessoas e está se movendo. A gente só está fazendo o que Jesus falou. Eu só quero fazer o que o Pai está fazendo. É uma coisa que eu tenho procurado fazer na vida. Eu só não quero atrapalhar o que Jesus está fazendo. Jesus quer mover isso, eu estou aqui e usa essa jumenta aqui para Sou jumentinho, né? Fique em paz. O que eu ia falar é que, mesmo sendo realidades tão diferentes e talvez sendo difícil para você de adaptação para a tua família, você vê que mesmo sendo realidades distintas, são realidades que Deus opera. Opera. Que ele, literalmente, ele não está limitado à geografia. Não. E dentro dessa realidade, eu queria que tu contasse pra gente uma curiosidade, seja em relação à cultura, seja em relação ao alimento, tanto da África quanto, né, É uma Portugal. experiência interessante, bem até cômica. Em Moçambique eles têm um costume, e eu não sabia, que quando eu tenho uma amizade com você e ela é muito profunda, a gente anda de mão dada, porque significa que a gente é irmão, de alma. Então, eu fiz amizade com um rapaz, ele até faleceu, o Ricardo. A gente jogava futebol junto, que eu usava o futebol para evangelização. Então, toda tarde eu tinha 100 jovens, discipulando e treinando futebol. E ali eu fiz uma amizade muito profunda com ele, começamos a viajar toda a região, todo mundo me conhecia. E aí, quando foi um dia, a gente estava no polo comercial, indo para um jogo, e estava andando, ele, entrelaçou a mão na minha mão, rapaz. A nossa mentalidade é preconceituosa. Por quê? Porque a nossa cosmovisão, a sexualidade é muito exagerada. Tá florada. Para eles, não. Quando ele botou a mão na minha mão, eu digo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, meu Senhor? Aí eu olhei pra ele, olhei pra todo mundo me olhando. E a mãozinha aqui entrelaçada. E aí a mão entrelaçada, aí eu fiquei andando de mão dada. Depois eu fui perguntar para os pastores locais o que é que ele significava. Significava que ele me considerava irmão. Tanto é que ele me chamava de macueiro. Macueiro é irmão em Xangana. Ele tratava a minha esposa por cunhada. Cadê minha cunhada? Nossa, que então, lindo. aquilo pra mim me marcou. Tipo, eu alcancei o coração dele. Então, eu cumpri o meu papel aqui.
a gente cuidou de uma criança que a Glória achou na aldeia, o Antônio. Ele tinha 2 anos, mas parecia uma criança de meses. E a Glória achou ele com larvas de mosca dentro da orelha e ovos de mosca. E a gente começou a cuidar do Antônio. E ali ele tinha a gente como pais dele. Só que a mãe dele era alcoólatra, e a mãe dele sempre fazia cara feia para nós. Como ela não falava português, só xangana, a gente achava que ela não gostava da gente. E quando chegou o tempo da gente sair de Chaikelane, ela chamou o intérprete, foi até lá em casa, e ela disse assim: amanhã Antônio há de chorar, porque a mãe dele foi embora. Nossa. E ele não vai ver mais a mãe dele. Cara. E aquilo... Mano. Foi muito forte pra gente, assim. E naquele dia da despedida, as pessoas da comunidade vieram, sabe? E elas diziam assim: pra nós não tinha diferença entre eu e você. Vocês, pra nós, eram família de sangue. Nossa. E ali eu tive a certeza que tinha encerrado meu tempo em Chaikelane e que eu tinha cumprido meu papel missionário naquele lugar. E foi... Gente, não, é muito lindo, assim, é o poder de Deus, não tem explicação. E eu costumo dizer que acima de tudo isso que o mundo enxerga, cor, status, dinheiro, o evangelho ultrapassa essa barreira, né? Ele faz irmãos que nunca se viram, que são de nações diferentes, serem irmãos, né? E, nossa, cara, incrível. E, enfim, agora uma curiosidade sobre Portugal. Portugal, eu tenho visto assim, eu tenho gostado muito. Eles têm também, apesar de algumas dificuldades no âmbito familiar, uma grande parte tem o costume de estar em família, curtir a família, quando eu cheguei em Portugal, eu fui num lugar e parecia cena de filme. Todo mundo deitado na grama verdinha, pegando o sol. Eu fiquei olhando, eu digo, eu tô no filme e não sabia, rapaz. Então, eu vejo que eles têm um certo cuidado com o tempo de qualidade. E às vezes a gente não tem pela rotina. E aquilo me tocou pelo fato deles estarem em família, de criar aquele ambiente, assim, foi uma coisa que eu achei bastante interessante. Uau. Uau. Geralmente, quando a gente vai conversar com algum missionário, algum pastor, a gente sempre pergunta: você já pensou em desistir? Só que é uma pergunta que é esquisita, porque mesmo que a gente tenha essa plena convicção daquilo que Deus nos entregou, tem momentos de fragilidade que, vez ou outra, a gente pode pensar em desistir. Então, eu vou inverter a pergunta e eu vou perguntar: por que o Mustafa nunca desistiu? Porque eu sempre acreditei na palavra que o Senhor falou comigo. Todas as vezes que... quando eu estava em Moçambique, na aldeia, eu falava com a minha família uma vez na semana, porque onde eu estava, literalmente, eu tinha que subir no cajueiro para pegar sinal. E quando foi um dia, eu recebi a notícia: teu pai está com hepatite C. Hepatite C e câncer. Ninguém quer receber essa notícia. E aí a minha família: o que adianta tu estar na África, teu pai vai morrer, tu não vai estar aqui. E aí aquilo bateu pesado, sabe? Por exemplo, eu tô voltando para Portugal agora, a minha mãe tá com uma crise psicológica muito forte, já passou da esquizofrenia e tá muito debilitada. Eu tinha todo motivo para ficar, mas a palavra não me permite. É isso. A palavra. Pastor, se tivesse uma palavra que o Senhor pudesse compartilhar com a gente, uma palavra ali na palavra de Deus na Bíblia, que nesses momentos às vezes de solidão, nesses momentos de desespero mesmo, como você passou com aquelas crianças ali querendo algo que você não tinha para dar no momento. Então, uma palavra que Deus, ele sempre te leva na Bíblia, que você é o teu porto seguro, é onde Deus, ele te enche novamente, dá combustível para você ir. Deus tem me dado palavras em cada ciclo, sabe? Uhum. E a última palavra que Deus me deu antes de vir para cá agora foi sobre Caleb. E uma palavra que está queimando muito meu coração essa semana. E eu queria deixar essa palavra para você, que é o seguinte, assim, ó: você não precisa de uma nova unção.
Você só precisa resgatar uma palavra antiga que Deus liberou no seu coração. Caleb, ele vai enfrentar todas as batalhas não por uma palavra liberada para ele, foi liberada para Abraão e a sua descendência. Mas quando Caleb pisa na terra, ele se apropria de uma palavra que não era para ele, mas se tornou. E agora ele vai passar 45 anos guerreando uma guerra que não era para ele, mas era para uma nação. Deus prepara Caleb ao longo de 45 anos para viver algo profético. Quando Moisés libera a palavra após ele voltar, junto com os espias, Deus libera uma palavra através de Moisés, separando uma terra para ele. Ele passa 45 anos queimando por uma palavra, uma promessa de uma terra. Quando eles conquistam a terra, todos os outros se contentaram com qualquer porção. Caleb não. Ele disse, a terra que Moisés liberou para mim não é essa, eu quero aquela. Interessante, para conquistar toda a terra, Caleb lutou com as outras 11 tribos. Quando foi para conquistar a promessa dele, ele foi só. Por quê? Porque Deus já havia estruturado ele para ter a experiência sobrenatural dele. Então Deus quer estruturar você, para você ter a sua experiência sobrenatural com Deus. E aí ele podia ter dito assim, ele podia ter se vendido pelas conquistas. Foram 45 anos de conquistas, milagres sobrenaturais. Podia dizer, tá bom. Já deu, né? Mas ele disse, epa, eu passou 45 anos desde que a palavra foi liberada. Mas aqui, ó, o corpo envelheceu, mas o coração continua queimando. Eu não aceito nenhuma outra terra. Aquela terra é a terra que é para mim, porque Deus me prometeu. E se foi Deus que prometeu, eu vou vencer. E Deus deu a herança para ele. Então não desista da palavra liberada ao teu coração. A palavra não muda. Não perca tempo buscando uma nova unção. Resgate a palavra que Deus falou para você no início da caminhada. Ela continua a mesma e Ele vai honrar você. Amém. Glória a Deus. Esse texto é muito bonito mesmo. A convicção que ele vai, né, requerer aquilo que Deus já tinha entregue a ele é muito forte. Pastor, a gente está acabando e para o final eu quero fazer uma dinâmica com o senhor. É bate-bola. Tá bem. Eu vou falar uma palavra, o senhor vai falar o que essa palavra gera no teu coração, tá bom? Só que vai ter um momento aqui, como o senhor né, a sua fama precede em duas nações, que África e Portugal. Então, quando eu falar, eu vou falar duas, uma seguida da outra, e o senhor pode falar aquilo que vai no teu coração, tá bom? Bem. Família. Porto Seguro. África. Paixão. Portugal. Desafio. Ser missionário é? A minha vida. Missões hoje? O fogo que queima dentro de mim. Uau, é isso. Pastor, deixa uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, né, talvez de encorajamento, ou aquilo que Deus tem gerado no teu coração para esse tempo. Eu só queria dizer para você que se Deus usou um improvável, que as pessoas só olhavam para mim e diziam, é um fogo de palha, nunca vai ser nada, nunca vai ser ninguém. E às vezes eu mesmo olhava para mim mesmo e dizia, eu nunca vou viver isso. Mesmo tendo as experiências com Deus, eu achava que aquilo nunca iria se tornar uma realidade na minha vida. Se Deus fez em mim, Deus pode fazer em você. A única pessoa que não pode desacreditar daquilo que Deus falou é você. Muita gente desacreditou de mim e desacredita até hoje. Mas quem não pode desacreditar é você. Quem confiou em você te habilita para viver o que Ele prometeu ao seu coração. Então só persevera. Então, hashtag liga o modo trator e vai, meu irmão. E Deus vai te honrar, porque o desejo dele é fazer com que você participe da obra que Ele quer fazer nessa terra, para a glória do nome do Senhor. Nunca é sobre você, é sobre o Senhor. Deus te abençoe. Um beijo do preto. Amém. Gente, eu quero agradecer ao pastor. Pastor, Amém. muito obrigada por ter aceitado o chamado. Obrigada porque o Senhor ouviu aquela voz. Não é esse curso que vai te habilitar. Obrigada por ter se colocado como ferramenta para aquilo que Deus tem feito através da sua vida, através da nossa igreja. O Senhor é uma inspiração. Eu conheci o Senhor quando eu estava no seminário lá em Itaquera, quando o Senhor foi pregar. E eu falei, é isso. É sobre isso. São pessoas que, de fato, são apaixonadas. Não estão fazendo pelo protocolo, não estão fazendo porque alguém mandou, não estão fazendo porque foram nomeadas, mas estão fazendo porque amam. Então, muito obrigada por ter aceitado o chamado. Que Deus continue abençoando e prosperando agora o Senhor ali em Portugal, te dando as ferramentas necessárias. Amém. E agradeço a você também, pessoal, que assistiu aí até o final. Espero, né, que esse bate-papo tenha abençoado a sua vida e que tudo isso aqui gere frutos no teu coração e frutos que incendeiem o teu coração por aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, tá bom?
bom? Que Deus abençoe. Agora vamos só despedir do jeito dos pretos. Vai lá, como é que é? 1, 2, 3, não, vamos ser nós dois. Vai. 1, 2, 3 e tchê! Tá, vamos lá. Vai, 1, 2, 3 e tchê!